Obrigada. Boa tarde a todos. Eu espero que a vigilância sanitária não afaste as pessoas, né, porque a plateia deu uma enxugada. Mas a gente veio falar aqui de um assunto bem interessante e importante, né, na vida de todos. Tenho o prazer de estar aqui a convite da professora Carol, né, aqui da UFPB. Aqui iniciei, justamente nesse auditório, eu ministrei a minha primeira palestra na Paraíba há aproximadamente 10 meses atrás. Né? Foi assim que eu cheguei na Paraíba, fui convidada a vir falar sobre doenças crônicas não transmissíveis, a convite do CEFOR, para os cursos à distância. Foi justamente nesse auditório e é um prazer enorme estar aqui novamente. Bom, nós vamos falar então um pouco, né? Vocês vão ver, inclusive, que eu vou acelerar aqui alguns slides, porque eu já fui avisada ali também pela Carol, que daqui, no final da palestra, tem alguém ali mostrando o tempo. Né? E como, normalmente, as minhas palestras são um pouco longas, eu vou acelerar algumas informações que não são tão importantes e que a gente pode passar mais rapidamente. Eu vou primeiro falar sobre o mundo, né? O que é a vigilância sanitária no país, né? Como que ela funciona, como que ela é estruturada. E, no decorrer da palestra, a gente vai falar de desafios. Dos desafios, né, inerentes à área de alimentos em relação ao que se chama hoje de segurança alimentar, tá? Que é um projeto muito importante, ele já inicia aí na ONU, né, em vários países do mundo já tem os seus projetos, seus planos, efetivamente. No Brasil, a gente vê áreas com grandes índices de desnutrição, né? Ainda nós temos áreas assim, em cidades como, em grandes estados, por exemplo, como São Paulo, né? No litoral paulista, a gente ainda tem áreas de desnutrição. E, por outro lado, a gente já vê um grande índice de sobrepeso e obesidade aí, na vida das pessoas e causando problemas sérios de saúde. Tá? Então, vamos lá. Eu denominei a palestra de Segurança Alimentar sob a ótica da vigilância sanitária. Um mundo de desafios. Né? A vigilância sanitária, ela realmente começou há muitos anos atrás, né, com Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, né, todo mundo sabe a história, e como foi a dificuldade de se implantar a vigilância sanitária no país. Então, o que nós todos almejamos, né, o que as pessoas querem? Né? Todo mundo pensa, né, em ter qualidade de vida sob o seu ponto de vista. Né? Ou seja, todo mundo pretende ter qualidade de vida, e para isso se pensa... uma das coisas preponderantes é a questão saúde. E vigilância sanitária está dentro da vigilância em saúde, certo? Então, ela faz parte de um dos tópicos de pilares da saúde, juntamente com a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, vigilância do trabalhador, nós temos também a vigilância sanitária. Então, como a gente sabe, como eu falei, olha, a qualidade de vida está relacionado com a alimentação e diretamente relacionado com saúde. Né? A gente sabe que hoje nós temos todos os tipos de oferta de alimentos, quando você tem acesso a ele, né? Só que a gente também precisa falar da qualidade desses alimentos. Como fui denominada no começo, a minha formação é engenharia de alimentos. Eu trabalhei muito tempo dentro da indústria de alimentos. Depois cheguei a trabalhar também muitos anos na área comercial, gerenciando venda de ingredientes para a indústria de alimentos. Visitei desde empresas pequenas, atendi empresas como Coca-Cola, Danone, Kraft e Nestlé, ou seja, as grandes, as médias e as pequenas, nacionais e multinacionais. Então, a gente vê nas apresentações que se fazia, por exemplo, para você tentar vender um ingrediente, um dos tópicos que se apela para isso, para essa venda, é justamente a conveniência. O alimento industrializado ele veio no sentido de proporcionar conveniência. Né? Mas, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente também tem que passar pelas questões das populações que não têm acesso, mas também as populações que têm acesso e que têm problemas originários do consumo alto de alimentos industrializados. Certo? Então, nós pretendemos, aí, quando a gente fala de saúde, garantir a saúde desde as primeiras fases até a melhor idade, a chamada melhor idade. Né? Então, por que a vigilância é importante nessa área de segurança de alimentos? Né? As políticas públicas, todas elas buscam melhoria de todos os serviços públicos.
Dentre eles, logicamente, a saúde, né? E quando você fala em saúde, a partir do momento que você entra num restaurante, que você vai aqui no restaurante universitário para consumir alguma coisa, você tem que lidar com a confiança. Você confia que o que está sendo oferecido ali é um alimento seguro, certo? Do ponto de vista e de inocuidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente também, com a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, que hoje já se mensura, né, já se tem como mensurar qualidade de vida, né, tem-se indicadores para isso, e isso é muito importante, né, para o crescimento dos países. A população hoje tem o quê? Tem um grande acesso ao conhecimento, através de quê? Da tecnologia da informação, da conectividade, certo? Está todo mundo conectado hoje, certo? Então, as pessoas, o que elas olham? Elas olham os rótulos, elas são mais desconfiadas com a qualidade do produto, né? Ou seja, tem uma preocupação do consumidor com os alimentos que come. E a segurança alimentar é cada vez mais um requisito fundamental para os consumidores. Então, na verdade, o consumidor hoje, ele não sabe ainda o poder que ele tem. Porque quem realmente manda na compra, no sucesso de uma empresa, é o quê? É o bolso da gente. Né? Então, a partir do momento que uma determinada empresa, ou mesmo um programa de alimentação do governo, perde a credibilidade, né, o consumidor vai deixar de consumir. Então, a vigilância sanitária tem grandes e enormes desafios, porque ela entra em todas essas áreas. Desde a inspeção de um bar aqui, certo? A gente vai falar aí como isso é feito legalmente hoje, né, até a inspeção de uma grande indústria de alimentos. Certo? E aí a gente vai passar por grandes paradigmas, que, por exemplo, a própria agricultura familiar, certo? Que ela está produzindo alimento. E, portanto, ela também tem que ser fiscalizada. É mais um desafio que a gente também vai falar um pouco disso. Né? Então, a vigilância é importante na segurança dos alimentos em função de tudo isso. Então, inicialmente, nós vamos falar do universo, o que é esse sistema de vigilância, né, de vigilância sanitária, e entender o modelo de saúde. Né? A vigilância está dentro, né, como eu te falei, do conceito de saúde. E a base para a formulação do modelo brasileiro é esse, o conceito de saúde. O modelo SUS, né, do Sistema Único de Saúde Brasileiro, é um sistema bastante moderno, é um sistema de referência para o mundo todo. Certo? Ele trabalha com algumas bases conceituais. Universalidade, democracia participativa, organização em rede, integralidade e planejamento ascendente. Vamos ver o que é cada um desses tópicos aí que eu estou falando. Bom, como eu falei, a questão de como que se faz a saúde e como se faz a vigilância sanitária a partir da união para quê? Para quem? Para o município. Só um exemplo. Aqui em João Pessoa. João Pessoa, quem faz a fiscalização de todos os regulados, que são aqueles estabelecimentos, desde uma manicure, um setor que faz tatuagem, um restaurante, uma indústria de alimentos, um hospital, é quem? É a vigilância do município. Tá? Porque foi descentralizado. E eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse processo de descentralização. Então, esse sistema nacional, né, ele está nesse esquema aqui, ó. Ou seja, a região, né, aqui na Paraíba nós temos as 16 regiões de saúde, né, e essa região, ela expressa o planejamento pela Lei 141, então ela planeja todo o sistema de saúde, certo? O Estado e a União, tá? O Estado coordena o processo de organização da região, ou seja, garante a equidade do sistema. Certo? Então, isso é importante a gente entender esse conceito, para a gente poder entender o conceito do que é a vigilância sanitária, já que ela está inerente ao sistema de saúde. Tá? Ou seja, existe uma estruturação, o município tem que estar estruturado, o município tem as suas secretarias de saúde, teoricamente, teria que ter também a vigilância sanitária do município, tá? Todos os municípios têm que ter essa vigilância sanitária. Quem coordena é a região, é a regional da saúde, certo? E
o apoio técnico vem da onde? Vem da União, nesse sentido. Da União para o Estado e para o município. Certo? Tá? Então, aqui, a gente tem, para que aconteça a competência, logicamente, tem que ter esse apoio técnico. No caso da vigilância sanitária, quem que dá esse apoio técnico? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Certo? E o processo de repasse dos recursos, né? Claro que isso nós estamos falando de políticas públicas. Quando a gente fala de políticas públicas, tem os recursos públicos. Esse repasse, esse processo de financiamento é o quê? É tripartite, que então se distribui, é dado pela União, Estado e o próprio recurso do município. Certo? Bom, então, como que se organiza, falando daqueles conceitos ali atrás, essa rede? Ela trabalha em dois grandes princípios, que é a integração e a integralidade. Parece a mesma coisa, né? Mas não é, porque a integração é a mesma coisa que o planejamento. Então, todo esse planejamento é feito, né, pela União, que passa para o Estado, que passa para o município. E o município que faz o quê? Executa a ação. E aí, isso é a integralidade. Certo, gente? Então, para a gente entender o sistema de saúde e o sistema de vigilância sanitária, é importante entender esses conceitos. Tá? Que é um conceito muito bonito de se aprender, que é o conceito da saúde, né? Todo mundo, muita gente aqui, eu já falei com estudantes de nutrição, né? Tem o pessoal da engenharia de alimentos, tem o pessoal da saúde. É muito interessante e importante a gente entender isso, tá? Então, continuando aqui, ó, né? Quem estrutura, né? A estruturação é nesse sentido, coordena o apoio técnico para que ocorra o quê? O repasse das verbas para o município. Tá? Então, esse é um modelo, né, brasileiro de saúde. Ok? Tá? Então, a gente vê ali, ó, o município executa, o Estado deve organizar, não ser competidor e sim complementar. Então, quando eu falei que a vigilância sanitária é descentralizada, é de João Pessoa, quem faz as ações aqui no município de João Pessoa é a vigilância do município de João Pessoa. Certo? E apoiar o município, tanto tecnicamente quanto financeiramente. A gente, por exemplo, nós, a Agevisa, que é do Estado, nós fazemos um apoio muito forte à vigilância do município. A gente repassa as capacitações que nos são passadas pelo Sistema Nacional, que é a Anvisa, né? Então, a gente é continuamente capacitado, todos os técnicos são mandados para capacitações, certo? E eles, ao mesmo tempo, eles chegam aqui, passam, né, essa capacitação para quem? Para o município, certo? E o Estado coordena o processo de organização da região para garantir a equidade do sistema. Tá? Então, essa é a base do sistema. Né? Então, a gente vê que existe, então, esse planejamento. O município, ele não planeja, não pensa tanto. Quem pensa mais é a região, mais ainda o Estado e mais ainda a União. Certo? E o município, o que ele faz? Ele executa. Né? Certo? Então, vocês estão vendo ali pelo tamanho das flechas como que é. Por isso que a gente vê, por exemplo, a União não executa a vigilância sanitária do município. Quem executa é o município. Certo? Ela planeja. Através de quê? De dados epidemiológicos das regiões. Por isso que a vigilância sanitária ela é específica para cada região. Porque cada região tem os seus problemas de saúde, né? E de riscos e de doenças transmitidas por alimentos, por exemplo. Certo? Então, esse processo do Sistema Nacional, para a gente entender bem, o que eu chamei de descentralização. Isso aconteceu a partir da Lei 8080, de 1990, né, e demais legislação, que é o processo de transferência de responsabilidade de gestão para os municípios. Certo? Então, o município tem essa responsabilidade de fazer a gestão em vigilância sanitária, atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e que definem as atribuições comuns e competências específicas à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Certo? Tá? Então, é assim, né, que funciona. E esse, na verdade, gente, é um grande desafio. É um dos grandes desafios. Porque, muitas vezes, o prefeito não entende a importância de uma vigilância sanitária. Nem mesmo o secretário de saúde entende a importância da vigilância sanitária. Então, vocês vejam o paradigma que é executar vigilância sanitária nesse país.
certo? Muitas vezes o município recebe o repasse para ter uma estrutura mínima, uma sala, um computador, né, para ter técnicos em vigilância sanitária, e esse recurso, como eles não sabem aplicá-lo, eles se direcionam para outras áreas da saúde que não a vigilância sanitária. Então, esse é um grande desafio, né? A gente tem aí programado curso de vigilância sanitária para os municípios, né? Por quê? Porque é necessário que eles saibam executar, saibam que eles estão recebendo um repasse que deve ser usado aonde? Na vigilância sanitária. Tá? Então, aí nós vemos, né, de uma maneira bem ampla, as áreas onde a vigilância atua. Alimentos, cosméticos, saneantes, tabaco, toxicologia, né, serviços de saúde, medicamentos, produtos para a saúde, próteses, sangue, tecidos e órgãos, né, então hemodiálise, todo hemoderivados aqui, vigilância pós-uso, né, os efeitos, né, do uso de algum medicamento, de alimentos, de tudo, propaganda, né, e se utiliza muito fortemente, todas as vigilâncias usam os seus laboratórios centrais, que são os LACENS, certo? Para se fazer análise, etc. Né? Então, olha como é o mundo. É muito complexo a atuação da vigilância sanitária. E quem exerce a coordenação aqui no Estado é justamente quem? A AGEVISA, né, a Agência de Vigilância Sanitária do Estado. Certo? Tá? Então, quais desafios que eu coloquei aqui, alguns deles? Por exemplo, a gente acabou de falar, e todo mundo viu, eu não consegui ver todas as apresentações, vi algumas e me falaram de algumas. Hoje, a gente tem aí algumas comunidades produzindo alimentos, né? Por exemplo, comunidade de ciganos, né? Que aqui a gente fala mais de segurança alimentar, porque a gente vê gente que passa fome, né? A gente vai aí na região de Souza e a gente vê o quê? Ciganos passando fome, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. E essas comunidades estão começando a, o quê? A se organizar e também produzem alimentos. Só que elas também têm que ser o quê? Orientadas para que se produza alimentos dentro de condições adequadas, até para o seu consumo próprio. Como é que se faz isso? Né? Como é que se tem pernas para fazer isso? Né? Continuando, como que é hoje a AGEVISA? Com quem que ela se relaciona? A AGEVISA se relaciona com a sociedade, tá? Com o regulado. O regulado são, por exemplo, hospitais, né? A sociedade ali, o governo, que nós seguimos aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e vários outros órgãos. Nós nos relacionamos com as visas dos municípios, todas elas, com órgãos como o PROCON, com PBTUR, com Polícia Militar, com Secretaria do Estado da Saúde, com Corpo de Bombeiro. Por quê, gente? Vocês devem ter visto aí na mídia, a vigilância sanitária interditou tal restaurante. Né? Isso pode ser em função de má manipulação, mau armazenamento, né? Alimentos vencidos sendo manipulados e comercializados, fato que não pode existir. E a vigilância ela tem o poder de quê? De polícia, de interditar, certo? Tá? Então, é um órgão que a gente tem um poder forte em relação aos regulados. Então, eles têm que estar agindo dentro das normas. Depois eu já vou falar daqui a pouquinho que normas são essas. E a gente pode trabalhar em conjunto com esses outros órgãos, como eu falei. Por exemplo, ano passado foi feita uma ação com o PROCON e com o Ministério Público. Certo? A gente age continuamente com esses órgãos, ou seja, é importante se agir intersetorialmente. Por exemplo, você pode ir numa indústria de alimentos que os funcionários estão trabalhando fora das normas de regras para o trabalho, né, para trabalhadores. Certo? Então, é importante ir também o pessoal da Secretaria do Trabalho, Ministério Público e por aí afora. E para a gente poder conseguir ir em frente com a estrutura que a gente tem, que hoje é pequena, há necessidade de uma reposição urgente de pessoas, nós estabelecemos 4 eixos, através de um planejamento estratégico estudado, a partir do momento que eu entrei dentro da direção-geral da AGEVISA, que foi estabelecer eixos para você atingir metas, senão você não consegue. Se você começa a dar tiro para tudo quanto é lado, você tem que estabelecer alguns eixos e poder se planejar e conseguir chegar ao que se recomenda para se promover e proteger a saúde da população paraibana.
né? Então, a gente estabeleceu eixo 1, eficiência, eixo 2, recursos humanos, eixo 3, inovação e eixo 4, intersetorialidade. Então, eu vou, durante o passar aqui dos slides, a gente vai falar em onde que está inserido, né, os nossos projetos todos hoje, de trabalho, de execução, estão inseridos nesses eixos, tá? Certo? Então, vamos lá. Hoje, como que é o organograma? Passando bem rapidamente da AGVIS. A direção-geral, as diretorias, aqui é uma diretoria administrativa, aqui é dividido por áreas, né? O pessoal, aqui é da área de técnica de estabelecimento e práticas de saúde do trabalhador, né? Que aí inspeciona toda a área de hospitais, de clínicas, né? Dividido por gerências. Diretoria técnica de medicamentos, alimentos, produtos e toxicologia. Diretoria técnica de ciência e tecnologia médica e correlatos. Que aí, a gente, quando inspeciona um hospital, também tem a área que tem que inspecionar os equipamentos, mamógrafos, né? Todos esses equipamentos que têm que estar dentro de um padrão de qualidade, certo? Então, realmente, é bastante complexo. E aí são as outras, né? As outras áreas de suporte para que aconteça esse trabalho de fiscalização e de proteção à saúde. Né? Aqui é a lei que a AGVISA foi criada, a missão que eu vou falar, as outras eu não vou, como eu falei para vocês, eu vou passar bem rapidamente. Promover a proteção à saúde da população através do controle sanitário e controle dos riscos oriundos de produtos e serviços oferecidos à população e agir educativamente e preventivamente. Então, essa é a mudança que tem que ocorrer dentro das vigilâncias sanitárias, que ainda hoje você vê que existe uma atuação muito forte no sentido de ser polícia. Mas, primeiro, hoje, isso é falado pela Anvisa, pelo Sistema Nacional, a gente tem que agir preventivamente e, principalmente, o quê? Educativamente. Né? Certo? Educar esse regulado, ensinar como que ele deve agir, como que ele deve. Claro que, se ele não age da maneira correta, você ensina, ele não age, aí sim ele tem que ser notificado, autuado, e muitas vezes pode ser até, uma empresa pode ser até fechada, né, em função de riscos à saúde. Intervindo nos riscos, em ação conjunta com os municípios e com os órgãos parceiros para o controle, para a constante melhoria da qualidade de vida da população paraibana. Então, todo o nosso planejamento gira em torno de quê? Dessa missão aqui, ó. Certo, gente? Todos os nossos projetos, tudo está em torno da missão, tá? Como todo o planejamento estratégico. Tá? Aqui a competência, eu não vou ler, como eu falei, vou falar mais rapidamente. E aqui, como que nós estamos inseridos dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Aqui está a Agência Nacional, ela foi criada aqui em 1999, né? Esse ano a Anvisa fez 15 anos, certo? Então, ela é um órgão novo, né? A Agência Nacional de Vigilância é nova, é recente. Nós, a Agência Estadual, fez 12 anos em abril agora, né? Então, somos órgãos recentes, novos, né? Já se vinha atuando como vigilância sanitária, mas não como uma agência, tá? E aí, ó, como está esse controle sanitário dos alimentos? Né? Ele é feito, né, dentro da Anvisa, pela Gerência Geral de Alimentos, as vigilâncias sanitárias estadual, distrital e municipais. Então, existe toda uma informação, né, que é passado via um sistema, dos municípios passam para nós passamos para a Anvisa. Ou os municípios passam diretamente, através do relatório CEASUS, o que eles estão fazendo, certo? Mês a mês. Porque, se eles não fizerem isso, existe a possibilidade de corte do repasse, né, do repasse do recurso, certo? Desculpa. E aqui, a gente vê... Opa, voltou aqui. A gente vê também o CONASENS, né, que é o Conselho Nacional de Secretaria dos Municípios, né, das Secretarias dos Municípios de Saúde, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, os Laboratórios Oficiais de Saúde Pública, que são normalmente os LACENS, e o CONAS, né, que são as Secretarias de Saúde. Tudo isso são órgãos que realizam o controle sanitário dos alimentos. Tá? A atuação na área de alimentos. No Brasil, existem algumas áreas atuando aí, né, na área de alimentos. Nós temos, desculpa, eu estou apertando aqui no lugar errado, o Ministério da Saúde, ou seja, a Anvisa, né, responsável pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos também o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
que é o MAPA, que também age no controle de alimentos. Tá? O MAPA, ele faz o controle da produção primária, tá? E o Sistema Nacional de Saúde, ou seja, de produtos de origem vegetais, produtos de origem animal, e a Anvisa de todos os produtos processados, supermercados, indústrias, né, de todos os alimentos expostos à venda. Tá? E o controle também de alimentos é compartilhado com todos esses outros ministérios. Porque a gente vê, o próprio PROCON, que está ligado ao Ministério da Justiça, age, né, no consumo de alimentos. A gente vê órgãos como, agindo aqui, ó, na área das águas, né, o controle de águas. A gente vê o Inmetro. Então, é muito complexo esse controle de alimentos. Tá? Então, essa atuação, né, eu vou passar aqui rapidamente, que já me pontuaram ali que eu tenho 5 minutos. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui, e aqui já explica para vocês, ó, os parâmetros sanitários. Então, aqui a gente tem um controle de um produto final, um monitoramento da qualidade sanitária de alimentos. Né? O MAPA age aqui, ó, na produção primária. Nós agimos aqui no processo produtivo, aqui também, e aqui, ó, na rotulagem. Inclusive na rotulagem, certo? Tá? Então, tudo isso é uma área que se interliga, fortalecendo a inspeção. Tá? Uma dessas melhorias para se garantir isso é a tentativa de uma desburocratização desse serviço. Tá? Aqui eu não vou falar tópico por tópico, que eu quero mostrar algumas coisas mais importantes. Né? Aí são as atualizações da regulamentação sanitária. Quais que são as demandas, né, do setor produtivo, das entidades de defesa do consumidor, Ministério Público? Tudo isso são demandas que a gente tem que atender. Tá? Institutos de pesquisa. Né? Então, como que esse processo é muito complexo? O processo, o grupo de trabalho, a elaboração da proposta, consulta pública e audiência pública. Por exemplo, a própria Anvisa, ela tem hoje, muito modernamente, em termos de gestão, o que se chama de agenda regulatória. Certo? Essa agenda regulatória estabelece temas prioritários e é submetida à população também, e aos órgãos de pesquisa e órgãos científicos, que são o quê? O que é importante, por exemplo, se discutir na área de alimentos, na área de medicamentos, na área de cosméticos. E isso está dentro da agenda regulatória. Tá? Então, aqui, como que é esse processo de monitoramento de alimentos? Né? Se faz um monitoramento de alimentos, se inspeciona os estabelecimentos industriais e comerciais de alimentos, se existe algum problema, é realizada uma notificação, certo? O estabelecimento recebe uma notificação e pode-se determinar a apreensão e interdição dos produtos e do próprio estabelecimento. Tá? Então, a vigilância atua, né, nesse controle de alimentos dessa forma. Tá? Então, qual a providência inicial para a abertura de um estabelecimento? Licença ou alvará sanitário, emitido pela autoridade sanitária estadual, distrital ou municipal. Certo? E o certificado de boas práticas de fabricação. Tá? As áreas de atuação são todas essas aí, como eu já falei algumas, vou passar rapidamente. Os manuais, isso aqui está no nosso site. Tá? Os manuais, as leis, né? Certo? A legislação toda, eu vou passar também rapidamente aqui, está no nosso site. E alguns conceitos que já foram falados de segurança alimentar, né? É um conceito internacional, já foi estabelecido pela FAO, certo? A política de segurança alimentar e nutricional aqui do país, né? Da Lei 11.346, tá? Também vou falar rapidamente. E aí alguns termos que são bastante conhecidos por todos. O que é a inocuidade de um alimento? Né? O que é você oferecer à população um alimento inócuo, com segurança alimentar? Existem alguns dados, né, de 1,5 bilhões de casos de toxinfecções alimentares por ano. É muito alto isso. Né? Certo? Claro que isso aqui é no mundo, mas é muito alto. Uma das causas mais comuns de mortalidade nos países em desenvolvimento, que são os problemas de toxinfecção alimentar. Tá? E aqui, ó, nessa semana, por exemplo, em Aracaju, ó, agora, terminou ontem, né, aconteceu uma oficina de capacitação de inclusão produtiva com segurança sanitária. Justamente o pessoal, que são os pequenos produtores, os produtores agrícolas assentados, a gente tem feito um trabalho, juntamente com a agricultura, que é visitar esse pessoal, né, e ensinar a eles como se
produz. Por quê? Eles não estão só repassando para o PAA e para o CONAB produtos in natura, como tomate, etc., mas também eles estão começando a formular, a produzir produtos mais formulados, que, como, por exemplo, bolo e doce. Então, isso tem que passar por um processo de vigilância sanitária. Né? Então, aqui, esse pessoal, já existe, então, uma atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual. Né? Então, é bastante amplo e complexo isso. Né? Então, aqui tem alguns dados do MEI, né? E aqui, ó, por exemplo, hoje a gente vê um crescimento muito grande disso aqui, ó, lanchonete, casas de chá, sucos, mini mercados, mercearias, armazéns, bares, fornecimento de alimentos preparados, preponderantemente para consumo familiar, gente vendendo salgadinho para festa, né? Nós acabamos de consumir aí salgadinhos e bolos que foram fornecidos por padarias, etc. Né? Como é que se faz essa vigilância toda? Né? Então, isso é bastante complexo. E só falando dessa complexidade, né? Aqui, ó, a gestão do trabalho em Visa, o programa foi elaborado e lançado sem maiores estudos quanto aos setores da administração pública que lhe fazem fronteiras. É um programa muito importante? É. Só que, realmente, tem que se ter um controle sanitário. Porque, senão, esse programa pode, em vez de sanar a fome, né, de programas do governo, ele pode causar problemas de toxinfecção. E para uma pessoa desnutrida ou para um idoso, pode causar até óbito. Certo? Então, aqui são algumas propostas para este desafio. Né? Indicadores, número de servidores capacitados, número de MEIs capacitados, número de cartilhas distribuídas. São todas propostas de indicadores que a gente teria que ter para implantar esse programa. Número de inspeções realizadas e a porcentagem de aumento de atendimento ao público em função da procura e a percentagem de aumento de execução dos recursos em Visa. Tá? Então, é mais um grande desafio. Tá? Vou passar ainda rapidamente aqui. Ó, a gente tem, como eu falei, uma quantidade enorme de produtos que são oferecidos à população. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu me assustei com a venda das garrafinhas nas praias, que é aquele produto rosa e azul, né, que o pessoal consome. Aquilo ali é uma incidência altíssima de quê? De corante artificial. E o uso de corante artificial é extremamente relacionado com neoplasias e hiperatividade infantil. Certo, gente? Então, são hábitos de consumo que a gente também teria que interferir nisso. Como? Por exemplo, a vigilância sanitária poderia ser ensinada nas escolas. Isso seria muito interessante. Né? Por exemplo, alimentos assados. Altos índices de hidrocarbonetos poliaromáticos. O único país do mundo que tem legislação para hidrocarbonetos poliaromáticos é a Alemanha, né? Que são compostos comprovadamente carcinogênicos. Tá? Alimentos manipulados, contaminações microbianas, camarões na praia. Eu vejo aqueles camarões sendo vendidos bastante bonitos, né? Bem rosa, bem como se fossem fresquinhos. O camarão, a partir do momento que ele é abatido, ele tem uma enzima no cérebro, na cabeça dele, que é liberada e ele fica escuro, fica cinza. Aquilo não é apenas uma alteração de cor, é uma oxidação. E se usa, o próprio pescador usa isso no próprio barco para evitar isso, esse escurecimento do camarão. Que esse produto é a base de quê? De sulfitos, metabisulfito e sulfito. Que, além de fazer mal ao próprio manipulador, os médicos, muitas vezes, diagnosticam alergia alimentar ao fruto do mar, mas provavelmente não é ao fruto do mar, e sim ao conservante que está sendo usado. Certo? Ou seja, são alguns riscos sanitários aí presentes, novos, desafios enormes para a gente. Né? As doenças transmitidas por alimentos, como já falaram aqui, causam um impacto muito grande, né? Um impacto econômico muito negativo. No Brasil, as subnotificações. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde para trazer dados para vocês. Durante todo esse ano de 2014, apenas uma notificação de toxinfecção alimentar durante o ano inteiro. Vocês acham que foi só uma? Óbvio que não. Não foi notificado. Certo? As estimativas de casos não notificados, quase 100% de não notificação. Tá? Então, impossibilita o desenvolvimento de adequadas medidas profiláticas. Né? Aqui a gente vê algumas distribuição de surtos. Na região Nordeste, essa região aqui. Tá? Aqui são os alimentos onde se estava enquadrado, né, os surtos, com
maior número aqui para alimentos mistos, tá? E aí tem vários, aqui produtos, ovos e produtos à base de ovo, tá? Aqui nós vemos o micro-organismo relacionado ao surto, o maior índice relacionado à salmonela, tá? Então, aí a gente vê os agentes etiológicos. Então, as doenças transmitidas por alimentos de origem domiciliar também é um grande problema. Porque, às vezes, as pessoas não sabem manipular, não sabem armazenar o seu produto na própria geladeira, certo? Então, isso é um grande problema. Ou seja, seria interessante ensinar a vigilância sanitária nas escolas, tá? Continuando. E aí a gente vê alguns responsáveis por doenças transmitidas por alimentos. A gente vê micro-organismos, a gente vê químicos, né, agrotóxicos, por exemplo. A gente está fazendo uma ação conjunta com o Ministério Público aqui na Paraíba, pelo alto uso de agrotóxicos, certo? Porque existe um problema sério. Problemas físicos, né? Presença de produto de máquina ou fiapo de saco de embalagem nos alimentos. Então, tudo isso são problemas. Perigos biológicos, né, como águas, né, áreas aí, de alto risco, milhos infectados por fungos. Né? Existe aí comprovadamente uma toxina chamada aflatoxina, que o pessoal aqui da área deve conhecer, logicamente, que é uma toxina comprovadamente também carcinogênica. Tá? E fora isso, os parasitas, né? Parasitas aí por algumas carnes que têm taênia, entamoeba estolística, tudo isso que pode entrar no nosso trato gastrointestinal. Tá? E as pragas, né? Todas as pragas, que são as moscas, baratas, roedores, né? Que também são riscos. Então, é importante a gente saber que a vigilância sanitária está presente na vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, uma ouvidoria, a ouvidoria que tem que estar lá aberta para todos, via telefone ou via site, para se ter denúncias, porque a gente não tem condições de fiscalizar tudo. Então, as denúncias são muito bem-vindas, né? Então, mais um grande desafio, alergia alimentar. Tá? Tem gente hoje que está em coma. Por quê? Porque consumiu o produto e não sabia que era alérgico. Ou o restaurante fritou um bife, aquela pessoa, eu não posso comer camarão, vou comer um bife, só que ele fritou na gordura do camarão. Entendeu? E aquela pessoa pode ter tido o quê? Um edema de glote, e pode ter tido uma parada cardiovascular e está em coma. Hoje tem uma menina de 28 anos em coma em Florianópolis por causa disso, certo? Então, são alergias de todos esses produtos. Leite, está aumentando muito as alergias aos produtos, a presença de pessoas celíacas, né? Alergia ao glúten, à soja, né? Às nozes, né? Todas as nuts, né? Em geral, não só nozes. Algumas frutas, tem pessoas apresentando alergia às frutas, alergia a grãos, como gergelim, né? Isso tudo está aumentando muito. Então, a vigilância sanitária ela é extremamente dinâmica, né? Então, a alergia alimentar e a intolerância alimentar está sendo cada vez mais frequente, né? Certo? E por que, então, é essencial, né, ao ser humano toda se pensar em vigilância sanitária, né? Esses desafios todos. Eu estou passando rápido. Uma das questões que a gente tem que observar também são as tendências nas populações. A menor número de filhos por família. Hoje, até aqui na Paraíba, a gente tem menos de 2 filhos por família. Isso quer dizer o quê? Que, primeiro, está ocorrendo algumas coisas de mudanças epidemiológicas, mudanças demográficas, né, no cenário das famílias. É o quê? O aumento da expectativa de vida, certo? 2012, a expectativa de vida já é de 74,6 anos, tá? E aí a gente está vendo aqui, só passar rapidamente, isso aqui é bem interessante, esse dado. Em 70, para cada idoso, a gente tinha 8 jovens. Em 2020, a previsão é que para cada idoso nós teremos 2 jovens. Então, essas são mudanças que estão acontecendo no cenário da população, que a gente também tem que estar ciente disso, que vai alterar a nossa política de vigilância sanitária. E aqui, olha só o gráfico da mudança da pirâmide, para vocês terem ideia, eu estou passando rápido, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050.
tá? Então, são mudanças muito rápidas na população. Certo? Tinha mais alguma coisa para eu falar, mas não vai dar mais tempo, porque o fiscal já está aqui do lado, tá? Eu peço desculpas, que eu falei muito rápido, mas agradeço aí a vocês. Tá?